Vou começar a apresentar o trabalho de matemática 4 aqui, sobre equações diferenciais ordinárias, azedo. O grupo é composto por mim, pelo Luciano, o Marcos, o Juan e o Daniel. Uma equação diferencial ordinária, ela pode ser definida como uma equação que envolve as derivadas de uma função desconhecida, dependente de uma única variável. Esse conceito ele foi consolidado graças ao avanço dos estudos realizados pelo Pierre de Fermat, Isaac Newton e William Leibniz no campo de mecânica, onde essas equações diferenciais elas desempenham um papel fundamental. Falando um pouco sobre a história, Newton apresenta a solução para o problema de modelagem. Surgiram questionamentos sobre a própria resolução da equação e diversos outros pesquisadores desempenharam um papel crucial no avanço do processo de desenvolvimento dessas soluções. Entre os anos de 1691 e 1694, o matemático William elaborou uma formulação generalizada para os métodos de separação de variáveis, além de desenvolver o método de resolução para equações lineares de primeira ordem. No final do século XVII e início do século XVIII, Jacob, Johann Bernoulli e Daniel Bernoulli deram continuidade aos estudos de Newton e Leibniz, aprofundando o conhecimento e aprimorando os ensinos das equações diferenciais. Leonard, conhecido como príncipe da matemática, ele avançou ainda mais, desenvolvendo métodos para resolver diferentes equações e explorando as propriedades fundamentais das funções. Os conceitos fundamentais. Uma EDO ela é representada por f de x, yx é infinitivamente, tudo envolvendo igual a zero. Envolvendo uma função desconhecida y igual a yx e suas respectivas derivadas, a equação x ela é uma variável independente, a equação y é uma variável dependente, e o y de k ele refere-se a uma derivada de ordem k da função y de que é igual a yx. Ordem e grau de uma equação diferencial. A ordem de uma equação diferencial ela é definida pela ordem da derivada de maior grau presente na equação, e já o maior grau ele refere-se ao expoente da derivada de maior ordem, desde que a equação ela esteja expressa na forma de polínomos, na função incógnita e em suas derivadas. Exemplo, PO é igual a 4PO sendo a primeira ordem, pois PO é igual a derivada de PO dt. PO é igual a 15PO é 3 menos PO de 50, que é a primeira ordem. X derivada segunda de t é igual a x de t, sendo a segunda ordem, pois x, a segunda derivada de t, é igual a zero. Solução de uma equação diferencial. A solução de uma equação diferencial é uma função que, ao ser submetida na equação, ela satisfaz a forma idêntica. A solução mais abrangente, que inclui todas as possíveis soluções de uma EDO, ela é chamada em solução geral, e é possível, geralmente, ela envolve constantes arbitrárias, pois um lado dela tem uma solução que ela acaba resultando em condições específicas, onde essas constantes são determinadas e conhecidas como uma solução particular. Tipos, primeira ordem. As formas normal e diferencial da primeira ordem, mas equações diferenciais ordinárias de primeira ordem, elas podem ser expressas na forma normal, dada por y' igual a f de x, y, e quando a função f(x,y) ela pode ser representada como quociente de duas ou outras funções, mxy e nxy, a equação ela acaba tendo uma forma diferente. dy sobre dx é igual a mxy sobre nxy. Manter o sinal negativo antes da fração é vantajoso. Derivada de y igual menos mxy sobre nxy. Assim, usando o fato de dy igual a primeira derivada de y de x, poderemos escrever mxy sobre dx mais nxy sobre dy igual a zero. A equação linear de primeira ordem. Uma equação diferencial linear de primeira ordem é aquela que pode ser expressa na seguinte forma: dy sobre dx mais px y igual a qx. Qualquer equação diferencial linear de primeira ordem pode ser resolvida ao multiplicar ambos lados da equação. dy sobre dx mais px y igual a
QX por uma função apropriada IX. Segunda ordem. Uma equação diferencial linear de segunda ordem pode ser expressa como Px d ao quadrado y sobre dx ao quadrado mais qx dy sobre dx mais rxy igual a gx, onde P, Q, R e G são funções contínuas. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre as equações lineares homogêneas de segunda ordem. A gente analisou caso a caso, onde o gx igual a zero para um todo de x, ou seja, a equação diferencial linear de segunda ordem se torna px d ao quadrado y sobre dx ao quadrado mais qx dy sobre dx mais rxy igual a zero. Essas equações são denominadas equações lineares homogêneas. Se para algum x a equação não for igual a zero, ou seja, x diferente de zero, a equação é chamada de não homogênea. E para resolver, utilizamos dois fatores. Se xy1 e y2x forem soluções de equações linear homogêneas, vai ficar com a seguinte fórmula: px d ao quadrado y sobre dx ao quadrado mais qx dy sobre dx mais rxy igual a zero. E para resolver, utilizamos dois fatores, que é se 1yx e y2x forem soluções de equação linear homogênea, a fórmula vai ficar da seguinte maneira: px igual a d ao quadrado de y sobre dx ao quadrado mais qx dy sobre dx mais r de xy igual a zero. E se C1 e C2 forem constantes reais, então a função y de x igual a C1 y1 x mais C2 y2x também serão uma solução de equação, pois as soluções podem ser combinadas linearmente para formar uma nova solução. E agora a gente vai falar sobre as equações lineares de segunda ordem com coeficientes constantes. E iremos explorar o método para encontrar todas as soluções de uma equação diferencial linear da forma onde A, B e C são constantes. AY segunda ordem mais BY primeira ordem mais CY igual a zero. Dada a equação auxiliar AR2 mais BR mais C igual a zero, separamos em três casos. O primeiro caso é B2 menos 4AC maior que zero, YX igual a C1 e elevado a R1x mais C2 e elevado a R2x. E no segundo caso ficaria um YX igual a C1 e elevado a RX mais C2xe elevado a RX. E no terceiro caso, ficamos com a equação YX igual a E sobre elevado a AX, C1 cosseno de beta x mais C2 seno de beta x, onde C1 igual a C2 e C2 é igual a I menos C1 menos C2. Dada a equação auxiliar AR2 mais BR mais C igual a zero, separamos em três casos. O primeiro caso, YX igual a C1 e elevado a R1x mais C2 e elevado a R2x. No segundo caso, fica YX igual a C1 e elevado a Rx mais C2xe elevado a Rx. Já no terceiro caso, YX vai ficar E elevado a x, C1 cosseno de beta x mais C2 seno de beta x, onde C1 igual a C1 mais C2 e C2 é igual a I C1 menos 2. Exemplo, x vezes y ao quadrado vezes derivada de y igual a x mais 1. X mais 2 vezes a derivada de y é igual a x mais 1 dividido por x. E o y ao quadrado vezes a derivada de y é igual a 1 mais 1 dividido por x. Usamos métodos de equação separadas, que tenham como objetivo isolar o y de um lado e o x do outro lado. Podemos fazer isso multiplicando a equação, como, por exemplo, dividindo ambos os lados por x. Isso nos permite separar as variáveis, assim integrar ambos os lados para encontrar a solução. Se a derivada de y é igual a dy dividido por dx, então temos que
y ao quadrado vezes dy dividido por dx é igual a 1 mais 1 dividido por x, que é igual a y ao quadrado vezes dy igual a 1 mais 1 dividido por x, dx. Lembrando que a notação usual de derivada, onde a derivada de y é igual a dy dividido por dx, podemos descrever a equação da seguinte forma. Integral de y ao quadrado é igual a dy igual a integral de 1 mais 1 sobre x dx. Y ao cubo dividido por 3 igual a x mais ln de x mais c. Y é igual a raiz de 3x mais xln de x mais 3c. Logo, podemos integrar dois lados da equação, lembrando que a integral de 1/x é ln de x. Podemos, então, passar todos os termos para o outro lado, dentro da raiz cúbica. Realizamos as derivadas de manipulações algébricas, assim simplificar a expressão. Conclusão: é possível concluir que uma equação envolve apenas derivadas ordinárias de uma ou mais variáveis dependentes da relação em uma única variável independente. Ela é chamada de equação diferencial ordinária, EDO.